Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e eu gostaria de convidar a você que nos acompanha a meditarmos juntos no texto da Palavra de Deus que está no livro dos Salmos, no Salmo 122, no primeiro versículo, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse texto fala de um momento muito especial para as famílias de Israel. Era um momento em que as famílias se preparavam para subir à casa do Senhor. As famílias e os membros, os israelitas, eles tinham a oportunidade de pelo menos 3 vezes ao ano subirem a Jerusalém. Era uma ordenança do Senhor que as famílias se apresentassem diante do Todo-Poderoso, saindo pelas caravanas, saindo pelas estradas de Israel, rumo a Jerusalém, nas grandes festividades que eram as comemorações da Páscoa, dia de Pentecostes, festa dos tabernáculos e tantos outros momentos festivos que Deus havia estabelecido para o seu povo. Era um momento tão especial que havia um preparo de muitos meses. Eles precisavam se organizar porque era uma viagem longa para muitos dos israelitas. Em média, eles poderiam andar até quase uma semana de viagem. E era um momento muito especial, guardado pelos filhos, por todos aqueles que serviam a Deus. E este convite era o momento em que a viagem iniciava. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Veja que é um convite muito especial. O caminho era perigoso e as famílias muitas vezes viajavam juntas e subiam a Jerusalém cantando louvores, adorando ao nome do Senhor, na expectativa de chegarem àquele lugar tão especial, onde era a referência espiritual de Israel, para ali então se reunirem em adoração ao Todo-Poderoso. Eles subiam para adorar o Senhor no templo, uma construção belíssima que atraía todos os povos. O próprio Salmo 122 fala das tribos que subiam a Jerusalém. E o que esse texto ele traz para nós neste momento aqui de meditação da palavra? É um texto que diz respeito ao que ficou no passado. Mas para nós hoje há um ensino muito especial. Porque também há no nosso coração, o coração da igreja, uma alegria. E que alegria é esta? É a alegria de ir à casa do Senhor. Hoje nós temos a oportunidade de nos reunirmos e irmos à igreja, ao culto, onde Deus se manifesta quando nós estamos juntos como uma grande congregação daqueles que amam a presença do Senhor. E observem, esta alegria de estar juntos é a mesma alegria hoje. Porque quando nós vamos à casa do Senhor, nós nos encontramos com os nossos irmãos, com aqueles que nos são queridos, em uma só voz, em um só coração, um só espírito, na mesma fé, nós subimos à presença do Senhor para expressar a nossa gratidão. O texto fala de uma alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom nós estarmos alegres. E estar alegre nos dias de hoje é um grande desafio, porque também temos momentos de muitas batalhas. Mas Deus reservou para nós momentos de alegria. Servir ao Senhor também é um momento de alegria, porque na presença do nosso Deus, nós somos renovados, somos fortalecidos, somos abençoados. É importante dizer que servir a Deus não quer dizer que nós não teremos problemas, ou adversidades, ou os embates que fazem parte do dia a dia. Porém, para aqueles que têm esse chamado, que são convidados a estarem na presença do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para isto, Deus nos fortalece, o Senhor nos abençoa. Lá no passado, lá em Israel, quando
eles se organizavam para subir à casa do Senhor, muitas coisas eram deixadas para trás. O trabalho era pausado, os compromissos eram temporariamente organizados, mas deixados de lado um pouco, para que eles tivessem esse momento especial na presença do Senhor. Assim são os nossos dias, dias corridos, atribulados, de tantos compromissos, cuidar da família, precisa estudar, trabalhar, cuidar da saúde. Isto é extremamente necessário, porém, há um momento especial no seu dia e no meu dia, que é quando esse chamado, ele é mais forte. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Todos os dias nós estamos reunidos para adorar o Deus da nossa salvação. Assim como os povos, as tribos, saíam juntos em louvor e deixavam algumas coisas para trás, nós temos feito isso hoje. Às vezes monitoramos o nosso horário, as nossas reuniões, os nossos compromissos e não abrimos mão daquele momento de estarmos juntos em um culto, na igreja, seja também aqui reunidos de maneira virtual. Mas é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Quando nós vamos à casa do Senhor, Deus nos abençoa. E talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não tenho uma família para subir à casa do Senhor, eu nem moro perto de uma igreja. É verdade, muitos se encontram nessa situação, mas na comunhão do Espírito, nós podemos dizer que Deus faz com que o órfão habite em família. Você tem uma família no Senhor. Você tem uma família para orar pela sua vida. Ainda que você esteja sozinho, o Senhor não tem uma caravana, como eles faziam nos tempos bíblicos, mas você tem a igreja, o corpo de Cristo. E no meio deste povo, você pode se alegrar. Eu não sei se você tem vivido dias de tristeza, ou se a alegria se tornou algo distante e tão desejado pela sua alma. Mas a boa notícia é que esta mensagem chegou ao seu coração hoje. E este convite do Espírito Santo, ele é direcionado a você. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta hora, onde você estiver, nós temos a certeza que Deus pode tocar em seu coração, Deus pode tocar em sua alma e trazer esta alegria que nós tanto precisamos. Seja o pequenino, seja o mais ancião, nós necessitamos desta alegria. E esta alegria não é apenas uma alegria por estar em meio a um povo, como que apenas uma alegria social. Não, esta alegria é a alegria da salvação. É a alegria que se torna permanente em nossa vida quando nós abrimos nosso coração a Jesus. Passamos pelas intempéries, passamos pelos desafios, mas a nossa alma, ela se alegra porque ela sabe. Quando eu estou na presença do Senhor, a minha alma está em festa. Eles subiam a Jerusalém para um momento de festas. E para nós, viver na presença do Senhor é uma vida alegre, de festividades. A nossa alma salta de alegria, porque ela sabe que Jesus é o seu Senhor. Mas esse texto também tem dentro dele um mistério. Ele não é só um texto que fala de algo do passado e do presente. Mas há aqui escondido neste versículo um convite celestial. Assim como mencionamos que havia um preparo para a subida a Jerusalém, em que as famílias se organizavam, eles se reuniam, eles se preparavam durante meses, até um ano. A igreja também está se preparando. Nós estamos esperando este momento tão especial, um momento em que a igreja fiel, em que os servos do Senhor serão convidados para irem para a casa do Pai, para a casa do Senhor. Chegará o dia tão especial que os nossos ouvidos espirituais ouvirão o convite e nós nos alegraremos porque romperemos as nuvens para morar para sempre com o Senhor. Chegará o momento em que este convite ele será real na nossa vida. É o momento do arrebatamento da igreja, em que o Senhor Jesus, ele virá
com os seus anjos, e ele estará nas nuvens, e os seus anjos sairão aos quatro ventos, ou seja, eles sairão para todos os cantos desta terra, para recolher os seus escolhidos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus, quando estava se despedindo dos seus discípulos, ele disse: eu vou preparar-vos lugar, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. O desejo do Senhor Jesus é que onde Ele estivesse, nós estaríamos também, nós estejamos também. Então por isso nós podemos dizer que há uma alegria em nosso coração, em saber que daqui a pouquinho este preparo vai se encerrar. E nós partiremos numa longa viagem para a eternidade com Deus. E este convite está sendo estendido a você, a sua família, para que você se alegre por ser convidado e viva essa expectativa de saber que em breve nós entraremos pela cidade celestial, a casa do Pai, a morada eterna. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Que Deus os abençoe, abençoe a sua família. Um abraço fraternal e a paz do Senhor Jesus.